né? A harmonização facial teve um aumento de busca na internet de 540%. Esse aumento de busca é baseado naqueles buscadores, como o Google, por exemplo. Então, o aumento de 540%. Esse é um percentual assim impressionante, inacreditável. Então, isso tudo deu-se durante o período da pandemia de Covid-19. Muita gente querendo saber o que significa harmonização facial. E é por isso que a gente convidou aqui para o nosso programa. Ela já chegou aqui, a gente vai conversar com ela a partir de agora, com a Érica Laísa. É Laísa ou é Laísa? Laísa, Érica Laísa Moreira, que é especialista em harmonização facial. Ela é odontóloga, mas é especialista em harmonização facial. E, Érica, esse número é realmente. Bom dia. Bom Né? dia. Esse número é impressionante. O interesse das pessoas. Você realmente acredita que tem a ver com esses 2 anos em que as pessoas ficaram muito ligadas à própria imagem por conta das redes sociais, por exemplo? As pessoas deixavam de sair de casa e ficavam usando aqueles filtros e fazendo as lives e participando. E até emendo com uma informação também que houve uma redução da venda de cosméticos e uma busca por cirurgias faciais e também harmonização facial. Isso tem a ver realmente com esse momento que a gente viveu? Bom dia, pessoal. Bom dia, Bom dia, bom Cíntia. dia. Muito obrigada por ter nos convidado até aqui. A Tá? gente é que agradece a sua presença e disponibilidade. A harmonização facial realmente ela ganhou força nesse período, tá? O motivo principal é... Lembra do famoso Zoom que ganhou força nessa época também? Tá? Sim. Então, assim, eu tiro pela a queixa das próprias clientes que chegam até o consultório. Elas chegam e falam o seguinte: doutora, eu não consigo mais nem prestar atenção na reunião do Zoom, porque eu fico o tempo inteiro na frente da câmera, só estica dali, estica daquela, coloca o rosto em posição. Então, isso realmente é real. A necessidade das pessoas de estarem mais visíveis nas redes sociais também, tanto em selfies, em vídeos, em mostrar o seu produto, em mostrar a sua imagem. E isso realmente ganhou força na pandemia. E é importante também a gente lembrar, né, Érica, que muitas vezes esses avanços, né, da medicina no geral, da saúde no geral, da estética, eles são confundidos com futilidade, quando muitas vezes não é isso. Pelo contrário, ele tem a ver com o processo de autoestima das pessoas, a necessidade, né, assim, às vezes por conta do trabalho, alguma coisa assim, e isso deve ser levado a sério, né? Então, assim, como é que o paciente ou a paciente chega até seu consultório? Ela já chega, ou ele já chega dizendo, eu quero isso, eu tenho, leva uma foto, como é que funciona? Olha, segundo a Organização Mundial de Saúde, a autoestima elevada faz parte de um quadro de um bom estado de saúde. Claro. Né? Não só corporal, mas principalmente mental. É a pessoa se olhar no espelho e sentir bem com aquilo que ela vê lá. Não é isso? Agora, quando a cliente chega até o consultório, é engraçado que elas chegam, às vezes, com filtro, realmente, da mesma maneira que você falou. Olha, eu coloquei esse filtro, fiquei com a boca melhor. Quero ficar assim Eu quero agora, ficar ter assim. tudo. Só que o que nós temos que tomar cuidado enquanto profissional? Avaliar aquela face de maneira correta, medir as proporções faciais, ver o que é possível se fazer dentro daquilo que o cliente quer ou não. E isso ser bastante conversado com ele e alinhado, que na verdade a harmonização facial você tem que seguir, né? O profissional tem que seguir proporções, tá? Tem que respeitar o rosto do paciente, a altura, a largura, todas as medidas faciais, até mesmo dentro da área da ortodontia, cefalometricamente falando, tá? E com isso chegar ao melhor resultado de uma face para que não se obtenha os famosos exageros também, tá? Porque a harmonização facial, que é uma especialização tão bonita, que pode realmente elevar a autoestima das pessoas, em algumas situações ela está sendo até denegrida a sua imagem por conta dos exageros. E é onde a gente tem que tomar cuidado. Sim, exatamente. Essa história do exagero e aquela sensação de que todo mundo está com a mesma cara, né? Tá todo mundo igual. Exatamente. Por isso que eu falo em respeitar as proporções, Cíntia. Porque cada pessoa vai ter uma altura de face, cada pessoa vai ter uma largura de face. E existem medidas que são milimetricamente tomadas para poder se chegar a uma definição melhor de face para cada pessoa.
E cada pessoa tem uma altura, cada pessoa tem uma largura. Tá? Quem é meu cliente, que já teve a oportunidade de trabalhar comigo, né, de vir até o meu consultório, já percebeu que a primeira coisa que eu realizo são medidas faciais para chegar o melhor resultado. Eu realizo essas medidas tanto para poder definir se vai ter preenchimento, se vai ter fios, tá? Tudo isso até chegar o melhor resultado individual para cada pessoa. E como sempre acontece, né, quando se apresenta, por exemplo, uma nova tecnologia, um novo avanço para melhorar a vida das pessoas, sempre aparecem aquelas situações em que pessoas não habilitadas se propõem a fazer. Só lembrando aqui, que eu não comentei, mas a Érica, ela é delegada regional do Piauí na Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais, além de professora de especialização e cursos de imersão em harmonização facial e uma série de outros títulos aqui que ela tem. Quer dizer, a harmonização facial ela pode ser feita por cirurgiões dentistas. Isso já é um ponto, né, pacificado, não há questionamento sobre isso. Mas existem situações em que são oferecidas por preços mais baixos, sim, ou produtos que talvez não sejam regulamentados para uso no Brasil, né? Que cuidado que as pessoas devem tomar? O primeiro passo é saber a formação desse profissional, tá? Verificar que tipo de profissional, verificar também o que ele tem de trabalho executado, informações mesmo. Todo mundo quando vai a um cirurgião plástico, procura saber informações sobre o cirurgião, procura saber a formação desse cirurgião. Isso também para qualquer outro profissional, seja cirurgião plástico, seja dermatologista, seja dentista, seja harmonizador de faces, o que seja. O mais importante é isso. Entendi. Tá. Bom, a gente viu algumas fotos ali, alguma sucessão de mudanças, né? Não sei se a gente consegue voltar para que os nossos telespectadores que estão nos acompanhando pela TV Meio Norte ou pelo portal meionorte.com possam entender como é que é esse processo. O que é que foi feito aí nessa mulher? Essa moça, né, ela até é cirurgiã dentista também, uma colega de profissão. Ela é uma paciente que, se você observar, o que mais chamava atenção na foto é que ela tinha o queixinho retruído, o queixinho para trás. Ou seja, ela tem o que a gente chama de padrão 2, tá? Eu, como ortodontista, há 21 anos, né, eu consigo observar nitidamente que o queixinho está mais para trás, devolvendo a angulação mais para trás. Então, foi importante o primeiro passo, trazer esse mento mais à frente, para poder deixar o perfil mais harmônico. Ela também não tinha definição do ângulo da mandíbula. Então, nós observamos que nós colocamos ali, um efeito de ângulo de mandíbula, melhorando a definição e dando uma linha de continuidade com o mento, com o queixo, tá? Outro detalhe que foi feito também foi um levantamento da maçã na região malar. Você consegue observar um certo volume, como se fosse uma área de iluminador na região das maçãs. Foi feito também uma projeção discreta. Perceba o quanto foi discreta a projeção labial. Sim, né? A diferença é bem sutil. Esse caso ele ainda não está concluído, ele será finalizado depois com fios para melhorar os resultados de flacidez e marcação lateral. Mas o que nós fizemos até agora já foi um resultado muito bom. E as pessoas natural também. Muito natural. As pessoas ficam felizes? Demais, demais. Essa nossa colega, ela ficou tão feliz, que porque todos os pacientes que estão na minha rede social são autorizados, tá? E ela autorizou prontamente, e eu faço questão de postar não só fotos, né, mas o vídeo também, para que as pessoas vejam que não tem nada alterado por programa de computador, tá na Photoshop, né? E nas duas imagens ela tá completamente sem maquiagem para mostrar o real resultado dessa harmonização. E a gente sempre, quando fala de qualquer procedimento estético, costuma falar no feminino, mas eu vi, por exemplo, fotos de homem ali. Sim. Então, e eles, eu imagino, assim como acontece na cirurgia plástica, estão cada vez mais interessados nesses procedimentos, né? No caso dele aí, o que foi feito? No caso dele foi bem sutil, foi apenas um botox e já deu esse resultado de rosto mais jovem. Olha só a diferença. Então, sim, verdade. Foi só botox. A gente não precisou fazer nada nele, tá? Nada. Ele já é um rapaz muito bonito. Pronto, sim, é isso que eu digo. Bem bonito. Às vezes, um toque sutil, um único procedimento, já se consegue dar um belo resultado no cliente. Então, assim, quando as pessoas elas chegam para mim e falam assim, doutora, qual o valor da harmonização facial? Aí eu falo, depende. Né?
Depende do que cada cliente vai precisar. Tem cliente que não dá para ir direto para as modificações e proporções. Tem cliente que nós temos que lidar com o processo de envelhecimento, cuidar dos processos de flacidez, por exemplo. Tá? Então, reestruturamos toda a face desse paciente primeiro, para depois mexer nas proporções. E às vezes, até para mexer nesse rejuvenescimento, olhamos as proporções para poder definir se vamos trabalhar com preenchimento, se vamos trabalhar com fios, se vamos trabalhar com bioestimuladores. Hoje em dia, graças a Deus, né, a ciência está ao nosso favor e tem bastante coisa para ser utilizado para cada paciente, um tipo de procedimento para que se obtenha o melhor resultado. Entendi. Eu estou vendo aqui uma relação muito grande de procedimentos que podem ser feitos. Sim. Então, vão Sim, desde os mais sim. simples, como é do rapaz aí que você Sim. mostrou, né, até outros que são um conjunto que está aqui nomeado como full face. O que é esse full face? O full face foi o que foi realizado naquele caso anterior. Na dentista, né? Full Certo. face, o nome já diz, o rosto completo, ou seja, Sim, quando claro. nós mexemos em várias áreas ao mesmo tempo e muitas vezes até em uma única sessão. No caso daquela paciente, foi feito preenchimento labial, preenchimento do queixo, preenchimento de mandíbula, malar. A região que as pessoas gostam de denominar de linha de marionete, onde na verdade é o sulco nasolabial inferior, tá? Foi feito bigode chinês, foi feito toxina também. Então, assim, foi uma gama. Quanto tempo levou? Para poder fazer isso aí, aproximadamente 3 horas. Então, não é um tratamento assim, você leva meses para fazer? Não. No caso dessa paciente foram 3 horas. Ah, entendi. Muito bem. Olha, realmente é um mundo diferente e eu acho legal sempre abordar essas questões referentes à estética, ao que a ciência pode oferecer hoje para as pessoas, de uma forma séria, gente. Não, as pessoas às vezes são muito criticadas quando elas fazem algum tipo de modificação, Sim. mas é porque ninguém consegue compreender, ou quem está de fora talvez não compreenda ou não entenda o que aquilo significa para a pessoa. Tanto que a nossa próxima entrevista a gente vai falar sobre o ponto de vista psicológico das pessoas que passam por alguns procedimentos. Vai ser o nosso tema. Coincidentemente, é o nosso tema do Dr. Elton hoje com a gente aqui no nosso quadro de psicologia. A gente vai falar sobre isso. Então, para as pessoas é muito importante, e eu acredito que cada vez mais, e eu acho que o fato de existirem profissionais sérios fazendo esses trabalhos é que ajuda nesse processo de credibilidade dos procedimentos, para que as pessoas passem a ver-os não como futilidade, não como algo desnecessário, mas como algo individual, uma decisão individual, né? A autoestima nunca foi futilidade. Eu costumo dizer foi. que o que aparece nas nossas vidas quando impede que faça esses procedimentos? Sabe os sabotadores? Tá? Que você, quando quer fazer um procedimento estético, pega e fala, pra que isso? A mesma forma, quando você tá lá doido tentando emagrecer, né, fazendo regime, e aí chega, não, só mais um docinho, não tem nada, tá? Então, esses sabotadores são os que te puxam para baixo, e eu acho que, na verdade, não tem que dar ouvidos, tem que fazer aquilo que você se sente bem. Principalmente se isso for um processo completo, né? Então, assim, de saúde associada à estética. Exatamente. Tem um telespectador que diz assim, eu tenho vontade de fazer, mas tenho medo, é um homem, de ter o resultado do cantor sertanejo Eduardo Costa. No caso do Eduardo Costa, tipo assim, respeitando o profissional que realizou, ou os profissionais, que na verdade eu não sei quem foi, existe... Você vai assustar, tudo bem. Eu ouvi um exagero ali, aquilo que eu pego e falo do exagero das proporções. O caso do Eduardo Costa, ele já chegou numa situação que nós chamamos de overfilled, ou seja, um termo utilizado nos artigos científicos chamados de super preenchido, ou então de pillow face, ou seja, cara de travesseiro. Então, esses termos já existem, né, no nosso meio para poder definir esses rostos que são super preenchidos e exagerados. Tinha um caso clássico, eu não sei se era, acho que nem se chamava harmonização facial, que era daquela cantora Rosana. É um clássico, né? Naquele tempo, ainda não tinha essa denominação de harmonização facial, porque foi um termo que surgiu. Mas o pessoal sempre usa o exemplo dela. Esse termo harmonização facial, esse termo harmonização facial surgiu na odontologia, porque o termo correto, na verdade, é harmonização orofacial. Porque ela vem justamente da tomada de medidas e observação do rosto como todo, incluindo até o que a gente chama de sistema estomatognático, que é a parte de boca, dentes, articulação, que tudo isso tem a ver com a harmonização
Porque não tem como, né? O sorriso está no centro da face, Uhum. ele ilumina tudo, então o sorriso ele faz parte do Exato, processo. Tá? Verdade. Naquele tempo, infelizmente, a Rosana ela não dispunha também, tá? Vou aqui para até defender um pouco a pobre da Rosana. Não dispunha dos recursos que se tem hoje. Antigamente tinha mais, era PMMA, que era o polimetilmetacrilato, muito utilizado na década de 80, tá? Só que o grande problema do PMMA é que ele não acompanha o processo de envelhecimento, tá? E uma vez colocado, ele não pode ser retirado. Então, o tecido Tá. ele vai envelhecendo e ele vai cedendo junto com a face. Então, muitas vezes um PMMA que foi colocado na região da maçã do rosto, ele vem parar praticamente na região de predial, essa região de borda de mandíbula. Entendi. Então, é extremamente perigoso essa substância. O que é PCO? Estão perguntando aqui. A gente tem bem pouquinho tempo, mas se você puder responder. PCO, PMM, PCO. Não sei também, nunca ouvi falar sobre Não, essa PCO pergunta. não. Talvez tenha digitado errado. Eu acho que sim. Aí não vai mais ter tempo. Mas, olha, Érica, muito obrigada pela entrevista e pelo esclarecimento também. E boa sorte, sucesso para você. Tá, muito obrigada. Quem gente. quiser seguir você nas redes sociais, qual é o Instagram? Isso é @doutora Érica Laiza ou então @harmônica odontologia. Tá certo. Gente, a gente tem como colocar o Instagram dela aí, para facilitar para o telespectador, que tem gente pedindo, né, o endereço, então a gente já coloca aí para quem quiser seguir e saber mais informações lá, porque às vezes as pessoas têm perguntas muito específicas, né, e a gente não consegue fazer tudo assim durante o programa. Mas isso aí, @Érica Laiza Moreira. Pronto, apareceu. Põe lá em cima o nome do perfil para a gente poder. Pronto. Obrigada, Érica. Bom dia para você. Tá, tchau. Tchau, Léa.